Carne, arroz e ovos mais baratos. Vamos ver aqui o que o pessoal do Estadão diz pra gente nessa notícia. Governo prevê queda nos preços dos alimentos. Ministro da Agricultura diz que recuo nas cotações internacionais e safra estimulada vão beneficiar o consumidor. Vamos ver. Saiu hoje essa notícia, dia 10 de abril de 2025, a 1h10 da tarde, aqui a 40 minutos atrás do momento que a gente está gravando esse vídeo. A recente redução global nos preços das commodities, que movimenta o mercado internacional de bens primários, deve resultar numa queda ainda mais acentuada nos preços dos alimentos nas próximas semanas, de acordo com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que a gente teve uma redução global nos preços das commodities que movimenta o mercado internacional. Na verdade, se a gente for pensar um pouquinho mais a fundo disso aqui, tem todo o envolvimento internacional de fato com as taxações, né? Então, ao passo que a China, os Estados Unidos e esses outros países acabam fazendo um conflito taxatório, vamos dizer assim, o país que produz alimentos normalmente não se dá tão mal assim, tá? Então a gente vê que tem muito país com as bolsas caindo demais, a nossa tá um pouquinho sim, não vou dizer que não, mas como a gente é produtor de commodity, né? Então a gente produz alimentos, a gente não tem uma bomba tão grande nas mãos, tá? Então isso é interessante da gente pensar também, tá? Que eles não estão falando aqui. Em pronunciamento na última quarta-feira, ontem, dia 9, Fávaro apontou para uma queda de preços tanto no varejo quanto no atacado, usando como exemplo a carne bovina e ressaltando que a diferença já é notória entre os dois segmentos. Então, assim, o Brasil exporta carne, né? Então, quando a gente diminui um pouco a exportação pelo fato da diminuição de compra externa, a gente já soma com esse dado que ele está falando aqui, né? Que a carne pode ser que diminua aí o valor. Então, são mais coisas além disso aqui. Então, além da carne, produtos como óleo de soja, arroz e feijão também devem ficar mais acessíveis. Outro item com previsão de queda é o ovo, né? A gente sabe que o Brasil também exporta ovo. Então, fatores que ajudam na queda dos preços dos alimentos. Então, segundo o ministro, o recuo dos preços dos alimentos será impulsionado não apenas pelo cenário global, mas também pela renovação dos estoques e pela queda de demanda, sobretudo no setor de ovos após a celebração da Páscoa. Tá bom, mas o que o ovo da galinha tem a ver com a Páscoa aqui? Você sabe, produção? Não. Sendo que o ovo de Páscoa é chocolate? Não sei. Essa aqui eu essa aqui eu boiei. Vamos ler de novo. Segundo o ministro, o recuo dos preços dos alimentos será impulsionado não apenas pelo cenário global, mas também pela renovação dos estoques e pela queda de demanda, sobretudo no setor de ovos, após a celebração da Páscoa. Ah! Porque tem a semana que não come carne, não é? A última semana não come carne. Sexta-feira santa. Então, mas não é só a sexta, tem a semana inteira, não é? Eu boiei aqui agora, mas pode ser mais uma semana vai alterar o ano inteiro? Bom, Geralmente o pessoal come peixe também. exatamente, come peixe, enfim, não sei não isso aqui. Conforme a Agência Brasil, a redução é fruto de um conjunto de medidas que foram implementadas sem a intervenção direta no mercado, focando na estimulação da produção agrícola e na ampliação da oferta de alimentos, tá? O governo tem adotado uma abordagem ortodoxa, preferindo incentivar a produção, especialmente o estímulo à safra brasileira, do que recorrer a manobras que poderiam prejudicar o equilíbrio do mercado. A estratégia, segundo Fávaro, já tem mostrado resultados positivos e o ministro expressa a confiança de que os consumidores poderão usufruir de preços mais baixos em breve. Vamos lá. Quais ações do governo estão colaborando para a queda dos preços dos alimentos? Em reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Fávaro discutiu o plano safra de 2025 e 2026, né? Então tem a safra, vira o ano normalmente, que entrará em vigor dia 1º de julho. O foco desse plano vai ser o quê? Manutenção de juros acessíveis para médios produtores rurais. Então, se você não for um magnata da produção rural, você pode ter aí um juro menor para você pegar empréstimo e fazer o aumento da sua área de trabalho, da sua lavoura, do seu agronegócio, né? Então a gente sabe que o setor rural ele trabalha muito com carta de crédito, né? Então a gente tem na parte de investimentos tem isso daí também, né? Então carta de crédito, de agronegócio e tal.
E aqui, ó, com destaque para o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural Pronamp. Seria interessante se colocassem também um pouquinho de dados falando qual é, né, o range de pessoas, qual é como é que faz para se caracterizar dentro desse médio produtor rural. Então, para os grandes produtores, o governo pretende ampliar as linhas de crédito vinculadas ao dólar, como sempre o dólar, pode ver. Que nem a gente está falando em outros vídeos sobre a influência do dólar e como as coisas no mundo são giradas em torno do dólar, que tem juros abaixo de 10% ao ano e menor impacto sobre o orçamento federal. Então, além disso, o Ministério da Agricultura também iniciou conversas com o Banco do Brasil e pretende levar as propostas a outras instituições financeiras que atuam no crédito rural, com o objetivo de garantir um plano safra ainda maior do que o do ano passado, promovendo mais investimentos no campo. Então, gente, a gente sabe que, como a gente está já aí no terceiro mandato do Lula, a gente sabe que eles sempre trabalham com instituições financeiras, né? Só que, de certo ponto, é interessante, a gente vê que vai ter essa ampliação de instituição financeira, então não vai ser só pelo Banco do Brasil, tem que ver com quais eles vão trabalhar, às vezes em bancos grandes, né, Itaú, por exemplo. Então a expectativa do governo é que com essas medidas o mercado se ajuste de forma a refletir benefícios reais, tanto para os produtores quanto para os consumidores finais, com a redução dos custos dos alimentos para a produção, para a população. Então assim, a forma mais fácil, na minha opinião, se eu estiver errado, se você achar que eu estou errado, comenta aqui embaixo. Para mim, a forma mais fácil de você reduzir os custos dos alimentos para a população é você reduzir os custos de produção. Então, se você diminui o custo que um agricultor tem para produzir e principalmente para enviar, né? Então enviar esse alimento de onde ele produziu, o frete desse alimento até o ponto de venda, né? O PDV que vai fazer, enfim, centro de distribuição, se você consegue diminuir isso, você automaticamente diminui o valor que a população geral vai ter que comprar. Então, se para o cara fazer uma cenoura ele gastar R$10, estou extrapolando valores aqui, ele vai ter que vender essa cenoura por 25, por exemplo, que vai passar pela mão de outra pessoa. Então, ele vende a 10, ele vende a 12, então ele gasta 10, vende a 12. O cara que compra dá uma limpada, vende a 20, vem um outro, compra, né, um atacadista ou mercado, e vende a 25. Eu tô sendo bem esdrúxulo com os números aqui, mas é só para vocês entenderem que, na verdade, o que a gente precisa buscar é uma diminuição na produção e distribuição. Então, às vezes, de nada adianta, por exemplo, você ter aqui uma diminuição nesses custos, né, em empréstimo, não sei o quê, e na hora que você for ver, o diesel, a gasolina tá mais alto. Isso vai balancear. Pode ser que não acabe diminuindo, né? Então, além desse lance de empréstimo, eles teriam que ver o frete, porque da onde é produzido o alimento até onde ele é consumido tem uma distância muito grande e tem muito produtor, muito agricultor que acaba tendo que descartar o que ele produz por causa deste frete, justamente, porque se ele tivesse que pagar o frete do produto dele até o ponto de venda, né, então lá da fazenda até o lugar onde vai distribuir, por exemplo, vai ficar mais caro para ele vender do que ele vai ganhar. Por isso que às vezes o pessoal acaba descartando o insumo, né? E acaba descartando no próprio local de produção, porque aí vira adubo e você consegue produzir de novo. Então, são muitas coisas envolvidas aqui. Mas é sempre bom ver aí que eles têm alguns planos para tentar auxiliar o produtor. Só que se você for produtor, já está endividado e pensa em pegar empréstimo, toma muito cuidado. Toma muito cuidado, tá? Porque às vezes você pode entrar numa bola de neve de crédito, né? Então isso é bem comum de acontecer quando se tem essas manobras aí de crédito e aí o pessoal acaba indo sem estudar a saúde financeira e o futuro de safra dele mesmo e acaba entrando em um problema, tá? Então tem que ficar muito esperto com isso. Se você tiver alguma dificuldade, querer uma ajuda de pessoas que trabalham com alimentos, é só chamar a gente. Se você for um restaurante ou um estabelecimento que compra também e tem dificuldade, a gente te ajuda também a diminuir esses custos no geral, tá? Fazendo uma análise do seu negócio. Então, continuando aqui, para finalizar essa notícia, na verdade ela já terminou, então aqui embaixo a gente tem alguns índices. Olha lá, o Ibovespa
né? O índice Bovespa caiu neste momento, então 10/4/25, 14,07, ele teve uma queda aí de 1,46. O que é o Bovespa? É o índice da Bolsa de Valores. Então, pessoal, cuidado aí no que vocês vão pegar de empréstimo com bancos, tá? Fique esperto na saúde financeira do seu negócio.